Neandertais se extinguem há 29 mil anos com cara de Neandertal na Europa, né? Denisovano não dá para dizer nada porque não tem material. Você teve uma espécie chamada Homo heidelbergensis, né? Datada aí por volta de 600 mil anos, que surgiu na África. Parte desse Homo heidelbergensis, ele migrou para o resto do mundo, inclusive a Europa, né? Então é muito interessante porque na Europa esse Homo heidelbergensis ele vai dar origem aos neandertais. Isso ocorreu mais ou menos entre 400, 300 mil anos, e aí os primeiros neandertais mesmo, completos, digamos assim, estão aí por volta de 200 mil anos, 170 mil anos. Parte dos heidelbergenses que ficaram na África, né, dão origem ao Homo sapiens, que também tem cerca de 200 mil anos. Né? E é muito interessante que essas duas coisas estão ocorrendo em paralelo, uma coisa na Europa, outra coisa na África, ambas vindo do heidelbergensis, né? E o timing é muito parecido. Recentemente se descobriu no Marrocos coisas que não são totalmente heidelbergenses, coisas que não são totalmente sapiens, mas que é uma fase de transição entre essas duas coisas. E esse material do Marrocos, né, também tem 300 mil. Então a gente nota que o timing de diferenciação entre heidelbergenses e neandertais, ele tem o mesmo timing da transição entre heidelbergenses e Homo sapiens. E aí, lá por volta de 50, 70 mil anos, né, o Homo sapiens sai da África e vai ocupando o mundo inteiro. E a impressão que a gente tinha até o momento, até muito recentemente, é que ele foi substituindo as populações arcaicas que existiam na Eurásia, né? Até que, há uns anos atrás, descobriu-se que isso não era bem verdade, que houve troca gênica entre os sapiens e os neandertais, por exemplo. Eles conseguiram extrair DNA dessa falangezinha lá, né, por sorte, e mostrou que não era nem Neandertal nem Sapiens, né, que era uma terceira coisa. Como não dá para definir uma espécie em base de genética molecular, né, isso não tem um nome formal ainda. Como a gruta se chama Denisova, a gente os chama de Denisovanos. E esses Denisovanos, isso é uma coisa que precisa ser esclarecida, porque uma coisa que chama atenção, por exemplo, é que você tem genes desses denisovanos na Australomelanese, né? Então assim, como é que você junta uma coisa que foi encontrada na Sibéria com um negócio na Australomelanese, né? Então o fato é que nós não conhecemos absolutamente, exceto o genoma, a gente não conhece absolutamente nada sobre esses denisovanos. O que faz essa descoberta que foi publicada agora, essa semana? É que eles detectaram, né, interbreeding, intercruzamento, entre Neandertal e denisovanos. Seja lá o que significa esse denisovanos, entendeu? Eu realmente, tem muita gente que acha, por exemplo, que não é uma nova espécie, que isso seria uma versão siberiana dos próprios neandertais, né? Se isso for verdade, essa história de que o cruzamento foi entre duas espécies distintas cai por terra, né? Então por isso que eu te digo, eu como bom morfólogo, né, eu prefiro esperar ter material que a gente possa estudar do ponto de vista morfológico e comparar com o resto dos fósseis que a gente tem aí na faixa entre 100 mil e 30 mil anos, tanto na Europa, quanto na África, quanto na Eurásia.